o caráter de Cristo em nós. A vida cristã é um processo. Eu quero dar um exemplo de uma escada. Uma escada, para você chegar no topo, você precisa subir degrau por degrau. É um processo, é gradativo. Então, cada passo que você dá é um novo nível alcançado. É uma nova vitória até você chegar no topo da escada. Na vida cristã também não é diferente. Precisamos vencê-la passo a passo. Cada degrau corresponde a um novo nível alcançado e uma nova vitória em determinada área, até alcançarmos o topo. Ou seja, até sermos transformados. A transformação do caráter começa na conversão e, como um processo gradativo, continua até a partida para a eternidade. Dura a vida toda. Ou seja, nós somos transformados no nosso caráter a vida toda. E vamos descrever esse processo. Todos nascemos em iniquidades e fomos formados em pecado, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 5,12. Todos têm por nascimento a natureza caída, que acompanhará ou não por toda a vida. Vai depender da nossa resposta diante de Deus. Então, a maturidade espiritual é a meta bíblica para todos que estão em Cristo Jesus. Essa natureza humana é tratada pela cruz. Mas o ego é a principal razão pela qual o homem precisa do tratamento de Deus. O caminho para o caráter de Cristo é o caminho da operação da cruz em nós. Não há outra maneira das marcas do caráter de Cristo ser formadas a não ser pela cruz. Mas o que significa cruz? A cruz significa o quebrantamento da vontade e da força humana pela ação do Espírito Santo. Significa renúncia, negar-se a si mesmo, significa sacrifício, significa humilhação, significa fazer a vontade de Deus, significa o quebrantamento da alma. A cruz é instrumento de Deus para nos moldar à semelhança de Cristo. Então Deus prepara circunstâncias e situações que trata com nossas vontades para que possamos ser quebrantados. É através da cruz que somos formados em nosso caráter, nós somos forjados. Lucas 9, 23, Jesus ele disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia toma a sua cruz e siga-me. Aqui está as direções do próprio Senhor Jesus. A cruz é que nos capacita a termos o caráter para suportar o poder de Deus. Entenda algo muito importante aqui. Antes de Jesus subir, ele desceu. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido até as partes mais baixas da terra, até o inferno. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Efésios capítulo 4, versículo do 8 ao 10. Então presta atenção aqui que isso aqui é extremamente importante. Quanto mais altos Deus for nos levar, mais tratados precisamos ser no nosso caráter. Um princípio aqui: as pressões e tentações aumentam à medida que crescemos em Deus. Quanto mais você crescer em Deus, mais você será tentado, mais você vai passar por pressão, mais você será provado. Então, às vezes, quanto mais buscamos o Senhor, mais parece que o céu se fecha e se torna de bronze. Como assim? Os que buscam o Senhor muitas vezes oram e jejuam, sentem muita resistência e aparentemente nada acontece, ou às vezes as pressões e problemas aumentam. É porque no céu algo está sendo gerado, algo está acontecendo no mundo espiritual a nosso favor, ao seu favor. E por isso estamos pagando o preço. Nós estamos pagando o preço de que forma? Através da oração, através do jejum e através da busca
pelo Senhor através da sua palavra. Amém? Então agora vamos entender melhor aqui. Qual é a definição de caráter? O que significa caráter? Caráter é a soma total de todas as influências positivas ou negativas aprendidas ao longo da vida e que são manifestas através dos valores, motivações, atitudes, sentimentos e ações. Mas no grego, caráter significa imagem. Romanos 8, 29 diz assim: porque os que antes conheceram também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, ou seja, Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Presta atenção nesse versículo e grava ele, é muito importante. Mas também em Hebreus 1,3 diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então nós devemos ter a decisão de seguir a Jesus, tornando-nos seus discípulos e sermos feitos conforme a sua própria imagem. É importante você entender que ovelha, ela precisa ser guiada. Ovelha, ela não consegue caminhar sozinha, ela não consegue seguir sozinha. Ela precisa de alguém para guiá-la. Mas o discípulo não, o discípulo é aquele que ele precisa caminhar debaixo de uma decisão que ele tem que tomar. É por isso que o alvo, o objetivo, o propósito de Deus é que nós nos tornamos discípulos de Jesus. Mas também caráter, nós podemos resumir de tal forma: quem é você quando ninguém está te olhando? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você? Né? Quem sou eu? Mas por outro lado, em contrapartida, nós precisamos entender que a aparência não define caráter. Muitas pessoas elas se prendem à aparência, mas a aparência não define caráter. Amém? Então, quem você é? Quem eu sou? Vamos ver aqui um exemplo importante sobre a aparência. Mateus 23, 27 ao 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, por fora, exteriormente, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, pessoas que vivem somente a aparência, mas o caráter é um caráter torto, que precisa de transformação. E essa transformação, ela só acontece através, do forjar por meio da cruz. Amém? Então, quem eu sou? Quem você é? Uma pessoa só mostra seu caráter de acordo com a sua conduta, com as suas atitudes, de acordo com o seu comportamento, e não somente com palavras, mas a vida prática. Porque existe uma frase de efeito que diz assim, que falar até papagaio fala. Agora, você mostra se o seu caráter está sendo transformado se de repente as pessoas que convivem com você têm percebido mudanças. Aquilo que você fazia antes, você não faz mais. Se você falava palavrão, você não, entendeu? Você não fala mais. Se você xingava, você não xinga mais. Se você armava um barraco em uma determinada situação, você se cala, você chora, você ignora, você afasta. Então, quando você demonstra uma certa mudança em áreas que em outro tempo você não faria dessa maneira, isso mostra que o seu caráter está sendo transformado, amém?
Presta atenção aqui para a gente entender melhor. O caráter ele é constituído de 3 elementos básicos. Primeiro, a forma de pensar. Segundo, estilo de vida. E terceiro, conduta. Então vamos entender aqui cada um deles. Forma de pensar. A forma de pensar de uma pessoa é percebida pela maneira como ela constrói a sua escala de valores. Ou seja, o nosso caráter é determinado em primeiro lugar pelo aspecto moral. Aquilo que consideramos correto, errado, permitido, proibido e assim por diante. Estilo de vida. Segundo, estilo de vida. O estilo de vida de uma pessoa é determinado pelos seus alvos, hábitos e costumes. Se eu quero ser um atleta e não treino, algo está errado. Se eu quero ser um médico, se eu não me aplico nos estudos, tanto na escola como em casa, algo também está errado. Então, se eu não mudar o meu estilo de vida, não mudar os meus hábitos, os meus costumes e algumas culturas que precisam também ser mudadas, alvos, significa que tem algo errado. Então, meu estilo de vida ele não está sendo transformado, o meu caráter não está sendo transformado por meio do meu estilo de vida. E por último aqui, conduta. É o conjunto de comportamento que aprendemos e que se firma dentro de nós. Conduta é tudo aquilo que fazemos, falamos, sentimos e desejamos. Amém? Então presta atenção, uma atitude pode mudar uma história. Uma atitude pode mudar uma história. Se é uma atitude positiva, ou se é uma atitude negativa, você pode mudar a história de uma pessoa para o bem, para Deus, ou você pode mudar a história de uma pessoa para o mal. Então vai depender de como nós, como cristãos, estamos respondendo diante do tratamento de Deus no nosso caráter. Então existe parte da nossa forma de pensar, do nosso estilo de vida e da nossa conduta que deve ser transformados. E isso que eu vou falar aqui é muito importante. Por isso que é importante você prestar muita atenção. Deus não te dá o que você gosta, mas o que você precisa para te ensinar, para te tratar, para te aprovar, para transformar o seu caráter. As pessoas que convivem com você, as pessoas do seu círculo de amizade, do seu dia a dia, são instrumentos de Deus para te moldar, para te tratar, para te ensinar, para te aprovar no seu caráter. E tem alguns versículos que eu separei aqui. Mateus 5,48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. 2 Coríntios 13,9, porque nos regozijamos quando estamos fracos, e vós fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Então, a transformação do caráter fala de maturidade espiritual, fala de transformação, fala de maturidade espiritual. O propósito do Senhor é nos tornar pessoas maduras, prontas para serem colhidas. Gálatas 4,19, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Caráter. Efésios 1,4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Caráter. Tudo aqui é caráter. E como o apóstolo Paulo falou e escreveu em Romanos 8,29, o apóstolo Paulo ele diz que o propósito eterno de Deus é ter muitos filhos, mas não apenas isso. Esses filhos devem ser semelhantes a Jesus. E por fim, a vida cristã se resume simplesmente em Cristo em vós. Cristo em vós é a esperança da glória. Colossenses 1,27. Depois nós continuamos no próximo vídeo.
Deus abençoe.